Olha, deixa eu dar o ok aqui. Vou começar aqui, Paola, aproveitar que eu já estava falando. Eu adoro falar de estudo, porque eu sou uma nerd, até acho que pela herança japonesa, mas também porque eu gosto de estudar, mas tem um ponto que eu acho que você falou de se provar, que eu acho que faz sentido, né? De sempre um pouco daquilo que a gente fala assim, nossa, você só se candidata para aquela função quando você tem, né, 11 de 10 requisitos, sabe aquela coisa, Ao né? passo que o homem sem características já se joga no processo seletivo, Nossa, né? e tem, acho que tem um pouco disso de você exalar essa segurança, e eu tenho um pouco disso, até pela cara de pivete, eu brinquei disso, porque, por exemplo, eu dou bastante palestra pela UIME, e muitas delas para altas lideranças de multinacionais. Então, a primeira preocupação quando olham para minha cara de pivete, eu dou palestra, aula de customer centricity, inovação, design e tal. E aí olham e falam, nossa, o que vai a pivete falar com os diretores de 50 anos? Meu Deus do céu. Primeira coisa que eu faço é enfiar todos os logos, nossa, bota USP, Unicamp, Kellogg, não sei o que, SPM, nossa senhora. Porque eu falo, gente, estudo muito, uma joia, que inclusive estou indo fazer curso esse ano para ir em tal lugar, porque é uma necessidade de colocar vários stamps, assim, né? Mas tem uma necessidade nossa de se autoprovar, mas tem meio que um ovo ou a galinha aqui, porque o ambiente te contesta. Então, a todo momento eu sou contestada. Teve um caso em específico, e meu marido é também uma liderança de marketing em empresa de tecnologia, então a gente passa por momentos muito parecidos juntos. Então, por exemplo, a gente já participou de processos seletivos juntos em que perguntaram, ao mesmo tempo que perguntaram para mim, nossa, com quem você deixa a sua filha? A mesma filha é a filha dele, né? E ela falou, nossa, paternidade, negócio que transforma o homem, né? Uma coisa maravilhosa. Teve uma vez que a gente estava dando um curso na Unicamp, na extensão da Unicamp, e aí a gente né, um professor convidou a gente a dar essa aula em conjunto, ele deu 5 aulas, eu dei 5 aulas, uma joia, e esse professor falou, gente, vocês não querem dar essa aula? Porque, sinceramente, nossa, estou de saco cheio de dar essa aula, tal, tipo, faço o contato para vocês com o coordenador, e aí a aula é de vocês, né? E o Luiz não gosta de dar aula. Ele falou, nossa, pega para você. Você gosta de dar aula, você gosta de falar com o povo e tal. E aí a gente foi se reunir com o coordenador. E aí o Luiz, barbado, né? O Luiz, inclusive, é mais novo que eu por 6 meses, mas barbado, homem barbado, tal, aquela coisa, e eu com essa cara de pivete. O coordenador do curso, ele olhou para mim dos pés à cabeça, né? E falou assim, nossa, mas que experiência que você tem, porque seu marido, aí eu falei, meu marido, mas não sabe nem limpar a bunda, cacete. Desculpa, gente, meu palavreado horroroso. Mas e eu, naquela hora, eu falei, gente, eu estava ali tentando me provar, a gente tinha uma experiência muito similar, né? Mas eu falei, nossa, de certa forma eu estava ali descontando, ele não tinha nada a ver com o negócio, né? Meu marido em específico, mas é o ambiente, porque a gente estava sempre, né, exposto à prova. Então, tem um ovo e uma galinha aqui, sabe? Quem veio primeiro? Então, na Total. dúvida, eu me precavejo. Claro, Será que eu claro. deveria ter que me precaver? Não sei. Eu acho que a gente acaba usando, às vezes, as logos, as nossas capacitações, enfim, as experiências como pilares de segurança, né? Mas a palavra está contigo, Paola. Como é que foi, como é, na verdade, né, tudo isso aí? Confesso que eu nunca tinha pensado se a vontade de estudar que eu tenho vem disso. Talvez sim. É um ponto para discutir na minha análise um pouco. Vamos levar para Mas terapia, né? levar para terapia. Mas eu sempre busquei, sim, muito. Acho que me provar, parecido com a Carol, acho que sim. Me provar, acho que sempre foi uma constante, né? Trazer a credencial, o que realmente tu já fez, por onde tu já passou. Eu acho que cada vez mais a gente até está sendo provocado, assim, por reflexões bem legais nos últimos tempos que a gente vê em redes sociais, do tipo, se não for a empresa que tu passou, o próprio Gustavo me falou isso esses tempos, assim,
isso não foi quem tu é, não é a empresa que tu passou, sabe? Não é exatamente o que tu estudou, o que tu fez, né? E a gente, como sociedade, é muito viciado em apresentar as pessoas baseado nos locais que elas passaram, as experiências que elas tiveram, e não exatamente em quem elas realmente são. Mas eu acho que eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar, e é engraçado, porque eu gosto de estudar, e quanto mais eu estudo, mais eu gosto de estudar. Às vezes dá aquela preguiça, sabe? Ai, putz, agora eu não tô com vontade, mas aí começa, tipo, então, agora eu quero ler mais isso, mais aquilo outro, e aquilo dá um gás muito legal, assim. Então, eu acho que eu sempre busquei isso. Hoje ainda estava lendo também um outro artigo de um headhunter que falava muito isso, que os melhores líderes são aqueles que têm a humildade de não parar de aprender. E eu acho que talvez as mulheres têm mais isso naturalmente. Tem realmente essa humildade de se colocar num lugar de, tipo, eu não sei tudo. Eu não sei tudo sobre isso e eu quero buscar aprender mais. Isso, consequentemente, acaba fazendo mulheres boas líderes nesse sentido também. Então, eu sempre busquei isso, eu sempre me coloquei num lugar de tô longe de saber tudo sobre isso, me ensina. Já cheguei em várias experiências que eu cheguei, por exemplo, quando eu cheguei lá na Warren, tinha muito pouca experiência com mídia paga. E aí nisso, até me bateu um nervosismo sobre isso, e eu, tipo, putz, não sei muito desse assunto, vou ter que liderar uma área disso, e não entendo muito desse assunto. O que eu faço? E aí, o que eu fiz foi muito me abrir na época já pro coordenador que tocava a área e dizer, olha, não sei, realmente é uma área que eu vou ter que aprender, mas eu conto, inclusive, contigo para aprender sobre isso, para buscar isso. E aí, claro que eu entrei um pouco na noia de buscar, eu ia um monte de informação e tentar buscar conteúdo sobre, mas aprendi muito na prática, mas acho que dar esse primeiro passo de chegar e dizer, olha, eu não sei sobre isso, e eu conto contigo para tu me ajudar, foi muito importante. Eu busco fazer isso cada vez mais. Talvez hoje em dia eu tenha até mais segurança para fazer isso, para dizer que eu não sei. Acho que isso eu tenho evoluído. Mas acho que um ponto que eu queria destacar muito, assim, semelhante a Carol, sou um pouquinho mais jovem, tenho 33, mas ainda me considero jovem, né? Com essa idade. Mas tem uma parte muito triste nessa história. E para mim a parte triste é que quanto mais eu cresci na minha carreira, mais eu senti preconceito, tanto por ser mulher, quanto em relação à minha idade. Mais eu era mulher e mais eu era jovem. Quanto mais eu crescia, mais eu tinha cargos de liderança, mais eu ser mulher, mais eu ser jovem, parecia ser um problema. E isso começou nos últimos anos, assim, me incomodar muito. Cair muito essa ficha, assim, começar a perceber isso. Eu passei 5 anos trabalhando na Tramontina, que foi de 2011 a 2016, empresa familiar, super conservadora, trabalhando só com clientes do mercado externo. Uma empresa bem tradicional, né? Super tradicional aqui. Piadinha o tempo inteiro, coisa de mulher, mas era uma coisa, ainda que eu acho que mais superficial, sabe? Talvez lá não era tão velado até, honestamente. E tu tinha cargo assim, de liderança lá? Eu acabei tendo, né? No início não tinha, entrei como assistente, como analista e acabei virando coordenadora lá. Mas era um time também super pequeno, que eu liderava diretamente, era uma gestão também tradicional, até brinco que depois, quando eu fui trabalhar na Uber, foi quando eu comecei a entender o que era liderança, porque eu comecei a olhar para a liderança de uma maneira muito mais colocando as pessoas e não tendo ali uma liderança que era da multinacional. Eu tenho assistentes ali para me ajudar, mas eu sentia, só para voltar para o ponto, eu sentia muito mais, era aquele machismo mais escrachado naquela época, sabe? De novo, das piadinhas, com um comentário meio sem graça. Agora eu sinto que é uma coisa muito mais forte, sabe? E mais difícil, de certa forma, de lidar. Então, nas minhas últimas experiências, eu tive que enfrentar muito. Vamos chamar uma agência que talvez entenda mais, que talvez entenda mais que vocês, do que tu e teu time. Porque além de mim, meu time também, time de marketing tem a tendência de terem pessoas jovens, né? Como um todo. Então, vamos trazer uma agência que vai entender muito mais sobre esse mercado. Sabe? Não, por quê? Sabe? Da onde? A gente aqui tá aqui testando, todo mundo vestindo super a camiseta, com muito teste, muito dado, muita experimentação, sabe? Então, além do estudo, eu sempre busquei muito recurso e tive que engolir muita coisa nesse sentido. E, honestamente, eu não sei. Eu fico pensando, gente, não é justo. Eu tô aqui no mais velha que estou hoje e no ápice do preconceito que eu sinto. Sendo bem sincera, vivi muito agora. Tô
uma experiência nova, então, e prezei muito até, na verdade, na definição de empresa, assim como a Carol falou quando foi para a WIMI, de buscar um ambiente que fosse um ambiente mais propício, né, a combinar algumas questões de vida pessoal também. Eu ainda não tenho filhos, mas eu penso muito nisso, e busco estar em ambientes muito colaborativos, em que a gente veja isso cada vez menos. Eu acho que quanto mais a gente vai crescendo na carreira, tanto em cargos de gestão, de liderança, claro, a gente vai adquirindo mais maturidade aqui, pessoal, profissional, né? Ao passo disso, mais seletiva quanto às oportunidades de trabalho a gente vai ficando. Porque para tu encarar né, a rotina de trabalho, que nem sempre raramente são 8 horas, né? Mas para você dispor do teu tempo, do teu filho, do meu fofinho que está aqui em casa com 1 aninho, ou enfim, né, dos afazeres qualquer que a gente tem que ser algo que vale muito a pena. Então, no mínimo, fica muito evidente, assim, ouvindo vocês, o alinhamento entre os valores pessoais e os corporativos, enfim, aquilo que a empresa pratica, isso tem que estar selado, né? Tem que ser 100% aqui. Mas eu queria criar muito um gancho, gente, com coisas que vocês falaram, que eu acho que ficou bastante evidente. Quando a Carol traz o ambiente me contesta, e a Paula trouxe bastante a questão do machismo estrutural, né? O machismo velado, que muitas vezes aqui a gente... ele não está escrachado, como eu também sou gaúcha, então conheço bem essa realidade, do interior do Rio Grande do Sul, né? Não é aquela coisa evidente, direta, mas é num olhar, é no mansplaining, é no mains interrupting, ou às vezes quando a gente vai falar, né, alguém está falando e a gente é interrompida, ou situações que vem muito ali, não, mas eu não fiz por mal, vai me explicar como se eu estivesse na 5ª série, né? Você explicaria isso para o seu coleguinha? Então, acho que isso acaba sendo muito forte, independente do porte de empresa, independente do cenário, enfim, se vai ser a tecnologia, se a gente vai estar no marketing, se a gente vai estar em outro segmento, né? Por isso, crio o gancho aqui com a oportunidade de ampliar esses espaços, né? A oportunidade desse despertar de consciências, assim, da gente não só trazer isso, ter mais mulheres conscientes, despertas para isso, mas também esses ambientes de fala, de troca aqui, como que a gente está tendo. E aí, nesse sentido, a importância da gente ter esse olhar aberto e de contar com os homens também, né? Como, né, sei lá, o convite que o Gustavo nos fez aqui, mas a gente está cercada de pessoas que estejam dispostas aqui a vivenciar essa transformação, essa mudança, né? Como é que vocês vivenciam isso no dia a dia, assim? Por exemplo, eu não vejo muita distinção entre ser uma feminista, né, os meus valores pessoais na minha vida, e ter uma distinção disso no ambiente de trabalho. Até para o pessoal que está nos ouvindo aqui, no ambiente de trabalho, como que vocês reagem quando enfrentam essas situações? Nossa, você sabe que no passado, eu acho que aquela coisa da risadinha, sabe? Até um pouco constrangedora, mas acho que quando você é mais jovem, você também tem um pouco mais até de medo de peitar. Então, você fala, nossa, o que isso vai me causar de certa forma, né, de consequência. Hoje eu tenho menos medo de peitar. Por outro lado, eu acho que o bater de frente, ele não é propositivo de certa forma. Então, eu gosto sempre de trazer... Não sei se já viram um seriado que chama Ted Lasso. É um seriado da Apple TV Plus, e ele, enfim, é um seriado muito legal, mas que num certo episódio ele fala uma frase que é: seja curioso e menos julgador.
nossa, eu levo isso para mim, e isso fala muito sobre, também, muito do que a gente aprende na UIMI, sobre o design, sobre a empatia, de você, antes de você julgar, para mim é o lado mais difícil da empatia, para você conseguir, de fato, empatizar com o outro lado, você precisa ser curioso. Você precisa, mesmo com a pessoa mais dolorida ali, né, do outro lado, né? Então, antes eu falar, nossa, mas por que raio que essa pessoa está fazendo, né, esse tipo de indagação? Eu pergunto, nossa, por que você me fez essa pergunta, esse questionamento, né? Eu inverto a lógica. Então, a minha forma de reagir hoje tem sido ou dessa forma, ou de forma propositiva, sugerir caminhos de solução. Então, tenho feito ambos os caminhos, né? E sobre o outro ponto que você comentou, Fran, de você criar espaços, uma coisa que, eu não sei se já leram aquele livro da Sheryl Sandberg, que é a CEO do Facebook, que ela fala que chama Lean o livro que ela escreveu. E ela fala muito sobre como as mulheres, de forma geral, elas não têm círculos de influência. Os homens têm mais, né, disso, no geral. Puta, tem desde de sair, né, e a gente falava muito disso na 3M, na 3M tinha o fute velho, que era o pessoal que jogava futebol. E, geralmente, o futebol era jogado por homens. E aí tinha, puta, diretoria, que jogava com os gerentes, que jogava com os treininhos, que jogava com... E, puta, depois do futebol, o pessoal falava de trabalho, não sei o quê, e uma coisa leva a outra. E isso, podia levar a um favorecimento, de certa forma, né? Porque você tem ali, você está mais próximo, você conversa, né? Você cria um vínculo. E, no geral, as mulheres não têm isso, seja por dupla jornada, por não sei o quê, você não tem espaços de fala, né? E a Sheryl sugere a criação desses espaços para você poder falar sobre isso. Sejam espaços dentro das empresas, fora, né? E na 3M a gente começou a fazer esses círculos, justamente para a gente se aproximar, para a gente poder falar sobre esses tópicos, poder nos ver umas nas outras, poder ter um senso de pertencimento maior. E isso, na época, me ajudou bastante lá na 3M, e vi isso acontecendo em outras empresas também, então acho que ajuda bastante. Eu adorei a provocação da curiosidade, acho que é bem isso, Carol. A gente conseguir fazer isso. E aí eu volto no meu ponto anterior, eu acho que mulheres tendem a ter essa abertura, a serem mais curiosas e buscarem ter essa escuta também, né? Mais apurada, né? Conseguir realmente olhar para o outro e buscar entender melhor todo esse contexto. No meu caso, eu acho que, bem sinceramente, eu brinquei antes da análise, mas é muito verdade. Eu acho que a gente brinca também, tá cheio de memes pela internet, né? Do façam terapia, discutam isso, conversem. Mas eu acho que o autoconhecimento é a base para tudo isso, né? Então, acima de tudo, tu te conhecer. Acho que alguém falou que aqui no próprio chat, né? De às vezes próprias mulheres, acho que a Sherry também fala isso. Eu li esse livro da Sherry, mas já vai fazer uns 5 anos, até vou reler. Faz muito tempo já. Mas fala muito, também acho que fala disso em algumas passagens, sobre como as mulheres também, sim, são machistas, e eu acho que eu também já passei por isso, também já fui machista. Então, buscar ter o autoconhecimento, identificar isso, identificar quais são os comportamentos que nos levam a fazer isso, o que a gente julga, né? Porque quando a gente é machista, muito provavelmente a gente também está julgando, né? Outras mulheres e puxando isso. Então, eu parto muito do pressuposto de que eu tenho que estar numa evolução constante acima de tudo, assim, fazer a minha parte é muito isso, sabe? E aí, lá na Uber, a gente tinha uma frase que, na época, eu não aplicava tanto, hoje eu aplico até mais, que era Bring your best self to work. Então, é realmente tu buscar ser a tua melhor versão em tudo que tu faz. Numa versão cada vez mais holística, tem a ver com o que a Fran falou também, de ter empresas e escolher os lugares. Quanto mais maduras a gente fica, mais a gente escolhe onde a gente quer estar, né? E lugares que nos, pelo menos para mim, assim, que realmente proporcionam que eu seja a mesma pessoa que eu sou na minha vida pessoal e no trabalho. Não existem duas versões. E aí buscar de novo, ter esse autoconhecimento, saber onde é que eu ainda erro, onde é que eu ainda falho, e o que eu posso levar, o que eu ainda estou aprendendo, acho que é o início disso tudo. E aí depois ter escuta, ter espaço, buscar fazer isso, sempre que tem essas discussões, poder participar. Nas empresas que eu já passei, em geral, gente, em todas,
acho que desde Uber, em todas tinham esses os grupos, né, que buscavam tratar aí de alguns recortes, então sempre busquei me engajar nesse tipo de conversa e discutir. Eu acho que talvez um dos grandes desafios é realmente a gente conseguir se posicionar, sabe, de uma maneira que não seja grossa, né? Tá numa discussão e muitas vezes é aquela coisa da mulher falou um pouco mais firme, ela é grossa, homem falou um pouco mais firme, ele é super decidido, super claro. Então, eu acho que lutar contra isso, acho que ainda é um grande desafio, mas é algo que eu busco fazer, seguir fazendo e aprendendo, né? Assim como a gente faz em marketing lá de growth, né? E aprendendo com erro é meio que testando táticas que funcionam em discussões, e como que a gente consegue realmente se posicionar sem ter que gritar, né? Sem ter que ser um homem, Acho que isso é cria um aprendizado, bastante... volta para o aprendizado, acho que tudo isso é um Volta. aprendizado constante. Acho que isso que você trouxe, Paola, da questão da gente estar disponível para aprender, da gente se manter, né, com o nosso olhar de empatia ali, tem muito relação com aquilo que a gente estava comentando nos bastidores, preparando aqui para a nossa talk, né? Do quanto às vezes a gente precisa estar autoconsciente, autocentrada em quem a gente é, para talvez não assumir papéis, não assumir padrões aqui, não assumir padrões, né? Por exemplo, uma das coisas que eu percebo bastante, tanto na minha carreira, talvez eu já tenha assumido esse papel, talvez não, eu já assumi esse papel, o fato de, às vezes, para uma mulher ser considerada uma gestora fodona, ou ela ser super, né, bambambam na área de atuação, ela tem que endurecer. É aquele olhar direcionado para o resultado, é o dado pelo dado, é a métrica, né? Até a vestimenta, assim. Às vezes a gente acaba tendo uma tendência a se masculinizar para ocupar um lugar que sim, é da gente mesmo, né? E aí você se distancia lá da essência, às vezes, do feminino, do cuidado, do olhar mais empático, do olhar mais acolhedor até para o time, né? Para a gestão aqui, a gente está falando com pessoas, então, esses são valores pessoais que fazem toda a diferença, ainda mais, né, nesses tempos tão loucos, pandêmicos que a gente está vivendo, né? E aí vocês trouxeram bastante essa relação com o fato de a pessoa assume um padrão de julgamento, de se enrijecer dessa dureza para conseguir performar, para fazer toda essa atuação. Então, eu fico impressionada em como as coisas estão conectadas aqui. Enquanto o machismo estrutural, ele corresponde na mesma medida ao etarismo, ao quanto isso acaba prejudicando, quanto isso acaba blocando aqui o crescimento das pessoas, né? Incluindo aqui as outras, enfim, minorias, né? Nesse caso todo. Para mim, um dos principais pontos, assim, é a questão de que é uma construção, né? A gente conseguir ter a segurança para quando ouvir algo ou quando for vítima de alguma piada ou de algum assédio mais declarado ou não, a segurança de levantar a mão com maturidade, né? Se respeitando e respeitando a outra pessoa também, mas sinalizar, acho que você passou do ponto. Talvez não tenha sido a tua intenção, mas sentir um julgamento, sentir me soou machista isso, né? Acho que entra muito no princípio do feedback aqui, que está muito relacionado também com a gestão de equipes aqui, né? Várias. Eu já tive uma situação em uma das minhas experiências recentes, sem abrir tanto, porque é uma situação um pouco mais sensível, mas em que eu tinha um chefe homem e ele, em um dia, teve um surto comigo, assim, de uma coisa de um projeto que eu estava fazendo, e ele era uma pessoa que não tinha, ele estava recente no cargo, então ele não tinha tanto contexto, e ele ficou muito brabo porque a gente estava fazendo um projeto que ele não ficou sabendo. E na visão dele, ele deveria ter ficado sabendo. E eu lembro que era uma sexta-feira de noite, assim, já era tarde, e ele me ligou e me encheu de osso, assim, que tudo aquilo era um absurdo, que eu tinha que ter alinhado, que como assim que ele não estava sabendo.
E era uma coisa bem protocolar, assim, dia a dia do trabalho de marketing. Era uma gravação de algumas sketches de social media, não era nada demais, assim. E aí eu lembro que eu fiquei chateadíssima, assim, na hora, mas ele estava tão descontrolado que eu não conseguia falar, sabe? Eu fiquei escutando uma meia hora aquela ligação no telefone, dele brabo e reclamando que não tinha ficado sabendo. E aí eu tive que respirar fundo, escutar, ignorar, e dizer, eu vou ter que lidar com isso em outro momento, porque não adianta eu falar nada agora. Mas eu fiquei muito com aquele sentimento, tenho certeza que se fosse um homem, esse homem não teria escutado o que eu escutei. Ele não teria se sentido autorizado para falar tudo que eu tinha recebido naquela noite. Mas, enfim, deu um tempo, acho que passou uns 10 dias disso, depois no início da outra semana, eu tinha um one-on-one com ele, e aí até conversando, assim, refleti bastante, né, terapia de novo no assunto, para pensar como é que eu vou lidar com essa situação, porque eu sabia que eu não podia deixar passar, né, eu não podia fingir que aquilo não tinha acontecido. Mas eu consegui estruturar muito um feedback de mim para ele, falando, olha, o que aconteceu naquele dia não pode mais repetir. Eu consegui ser firme e dizer, não é a maneira que eu gosto de trabalhar, eu não vou trabalhar assim, eu tenho autonomia para definir isso, tipo assim, isso faz parte da minha área, então, tipo, a gente pode até redefinir o que tu quer ser envolvido, enfim, se há um problema, mas o problema não era tanto, ele poderia até ter ficado chateado com isso, mas a maneira com que eu fui tratada, e eu consegui. Mas, de novo, não foi nada fácil, foi de dias refletindo e pensando qual é a palavra que eu tenho que usar para falar isso, mas eu consegui, assim, quase com um script, dizer, olha, dessa forma eu não trabalho, colocar meus limites, e no final foi incrível, porque ele me disse assim, parabéns pela forma que tu me deu feedback. Então, esse foi um dos dias que eu fiquei assim, gente, não acredito, assim, porque eu achei que ia vir uma defensiva, já estava preparada, assim, para piorar. Mas ainda bem que ele foi sensato, foi uma pessoa que no fim ele reconheceu também que ele tinha passado do ponto, conseguiu me escutar, então dou os pontinhos aí para ele conseguiu reconhecer que tinha sido demais. Mas como eu sofria, assim, eu trago essa história porque foi muito sofrido para chegar lá, para conseguir pensar como que a gente se coloca, porque sempre ai, tá reclamando, ai, não consegue ouvir, ai, não posso falar contigo assim. Ou aquele terrível, né? Ai, tá na TPM. Ai, meu amigo. Coisas assim, sabe? Não, E né? eu queria trazer muito pro profissional, sabe? Claro. Esse tipo de comportamento não é profissional. Não é aceitável. Não é aceitável, exatamente. E depois de dar o feedback, dá uma sensação de uhul, né? Eu me senti que profissional maravilhosa. Ainda mais, eu me senti super poderosa. Nossa, eu consegui, eu venci esse feedback difícil que eu tive que dar pro meu superior, de uma coisa que ele fez comigo que eu não gostei. Super comportamental, né? Não era nem nada mais técnico ainda, sabe? De repente, talvez um pouco mais fácil. Mas olhando muito pro comportamental, foi super difícil. Mas com certeza eu lembro, toda vez que eu tenho que dar um feedback mais difícil, eu lembro que talvez esse foi o feedback mais difícil que eu já dei na minha vida, assim. De novo, a gente vai aprendendo, né? Que eu falei antes, a gente vai aprendendo como fazer esse tipo de coisa. Mas, assim, confesso que eu acho que eu não cheguei a entrar nesse mérito com ele, do tipo, tu teria falado assim se eu fosse homem? Esse tipo de conversa, acho que eu ainda não levei tanto, sabe? Mas eu com certeza senti. Uma vontade de perguntar, né? Uma vontade de levantar a mão com a plaquinha e falar. No bar, né? Bom. Só que eu lembrei eu lembrei de uma conversa e eu gosto muito de falar de estilos de liderança, não até como um certo ou errado, porque eu até brinco, eu falo, nossa, tem vários jeitos de liderar, tem cada um, né? Enfim, cada um. Mas eu lembro que a minha decisão de, eventualmente, né, mudar meu rumo da vida, né? Foi devido até, inclusive, uma liderança mulher, e a gente até ouviu o comentário da Isabela, né? Que às vezes o machismo não é uma exclusividade de homens, né? E mulheres também, muito por todo um histórico, né? Que também não é culpa, ninguém está falando de culpa, mas é um histórico, você vê, né? Enfim, também tem comportamentos machistas, né? E eu lembro que eu tive uma liderança antiga, né? E tive um contratempo ao longo da minha carreira também, assuntos sensíveis, né? Então, sem grandes detalhes, falei não em um determinado momento da minha carreira, e não nunca são bons, né? Em alguns momentos da carreira,
falei não. Gente, esse barulho que vocês estão ouvindo é minha cachorra desesperada para abrir, tá? Mas não vou abrir. Eu falei não, e eu tinha um padrinho na 3M que ele era fenomenal, e ele falava assim, olha, não é legal você falar não para algumas pessoas, então, agora que o capoeira baixou, legal você encontrar um jeito de, né, remendar esse negócio aqui e tal. E a gente desenhou toda uma conversa para eu remendar o rolê. E eu fui lá, falei, nossa, estou fazendo todo um trabalho de coaching, tem toda uma história, né? Fazendo um trabalho de coaching aqui, estou fazendo feedback, pedindo conversa de feedback com lideranças passadas e tal. E fui lá bater na porta, né? Enfiei o rabo entre as pernas, e aí eu falei assim, nossa, cara, olha, vou te falar um negócio, você é uma das pessoas mais liderantes, mais competentes que já passaram pelo meu time, nossa, puta, isso, aquilo, mas tem um problema que vai te matar na sua carreira, vai te matar, tá fadado ao fracasso. Eu falei, nossa, que fodida. Falei, você é muito emotiva, isso não pode dar certo, a carreira da mulher liderança, que é muito emotiva, ela está fadada ao fracasso, e você precisa saber disso. E realmente, assim, não dá, né, e tal, e realmente, eu sou emotiva, gente, eu sou emotiva, quando estou feliz, quando eu estou triste, quando estou frustrada, eu transbordo. E aí ela deu um exemplo da vida dela, né, ela falou, olha, por exemplo, quando teve a greve dos caminhoneiros, eu estava numa reunião com o EVP, né, o vice-presidente global, né, nossa, a última bolacha do pacote da empresa, tal, e ele chegou e falou, gente, isso é uma falta de planejamento, porque imagina, a greve dos caminhoneiros, ninguém entregou resultado, né, um grande surto, e aí falou, olha, isso é uma falta de planejamento de vocês, como que vocês não anteviram que ia ter uma greve dos caminhoneiros? E aí ela falou, isso aqui assim, ele foi extremamente grosso, porque ele falou, como que vocês não anteviram que isso aqui é um problema do Brasil, isso é falta de planejamento, isso aqui saiu distribuindo, né? E ela falou, e na hora eu pensei, ele está certo. Aí eu, o quê? Né? Ela falou, não, ele estava certo, porque ele tá ali, né? É a cadeia do grito, né? Ele tá ali, tem um problema, tá gritando, e eu tive o quê? Eu não podia abalar, não podia me abalar, porque se eu me abalasse, meu time ia se abalar, então eu não podia demonstrar nenhum sinal de que estava me abalando, e eu respondi, ok. E eu pensei, nossa, eu tô muito no lugar errado. E certa ou errada, e hoje eu reflito sobre isso, e falo, nossa, acho que tem ambientes e ambientes de trabalho, mas eu não estava no lugar certo. E aí aquela coisa, né? Você tem paz, você fala, nossa, hoje eu tenho o poder, a habilidade, o privilégio de poder escolher onde eu quero trabalhar. Mas naquele momento eu falei, pessoa emotiva, não tem espaço aqui, porque realmente eu estou fadada ao fracasso. Eu falo, nossa, não vou, né? E aí eu lembro, assim, nossa, nos meus primeiros, sei lá, 6 meses de WIME, né? Eu também, nossa, nem lembro que raio que era o assunto da reunião, eu também, com um dos fundadores da empresa, nossa, desandei, nossa, minha filha doente, meu marido estava trazendo ela para lá, eu falei, gente, onde que eu vou enfiar minha filha? Chorando, falou, nossa, eu peço 1000 perdões, e aí ele olhou para mim e falou, gente, o choro não significa nada para mim, é sinal de que você se importa. Falei, se você não se importasse, você não tava, né? E falei, nossa, obrigada, paz. Nossa, bora, vamos trabalhar. Tô com você para tudo aqui. Bora, vamos, não sei o quê. Naquele momento, eu me dediquei 300% para a empresa. Todo mundo me entendeu, todo mundo sabe como eu sou e tal. Mas teve um espaço, né, de me compreender enquanto liderança, da empresa me compreender como eu sou. E o fato de eu poder expor isso como pessoa fez com que mais pessoas pudessem se identificar com esse ambiente de trabalho também. Então, hoje é um ambiente que acolhe outras pessoas que são mais parecidas, né? Então, tem mais, inclusive, mais mulheres, mais outras pessoas, e homens, inclusive, que falam, pô, que graças a Deus, vou chorar aqui, né? Porque não poderia chorar em um outro ambiente e tal. Ou mesmo demonstrar emoções, ou enfim, expor vulnerabilidades, momentos em que eu tive inseguranças e tudo mais, por conta disso. Então, eu acho que não é uma questão de certo ou errado,
mas é uma questão de você saber, falar, pô, eu estou aqui mais adequado. Existem outros estilos de liderança e se as empresas puderem se permitir ter a abertura de testar esses estilos, não existe só um tipo. A liderança autoritária, a liderança, né, aquela coisa assim, de um jeito hierárquica, que é controlador, enfim, não comando e controle, é um tipo de liderança, não necessariamente ela vai funcionar única e exclusivamente. Existem outros estilos. Então, a provocação que eu gosto de fazer, sempre que eu converso, inclusive com as empresas que trabalham com IME, podem existir outros estilos, né? E essa diversidade faz parte do negócio. E eu acho que isso é extrema... desculpa, Paula, tu ia falar. Mas, tanto Queria faz. o gancho. Não, eu só ia comentar, assim, escutando a Carol falar, eu também pensei em outras situações parecidas minhas aqui, mas como eu também já pensei assim, gente, como faz diferença, como tu produz mais, é bizarro pensar como tu produz mais quando tu tá confortável. Quando tu tá à vontade, né? Quando tu te sente escutada, quando tu pode ser tu mesma no trabalho, né? Então, acho que isso faz uma diferença mas tão enorme, tão bizarra, e as empresas esquecem ou não consideram isso, muitas vezes os homens, né? E acham que a mulher tem que entrar naquele molde. Mas, gente, todas as vezes que eu me senti escutada, em qualquer ambiente de trabalho que eu estive, me senti contemplada, respeitada também, que, gente, respeito falta às vezes muito ainda. Isso faz muita diferença em termos de eficiência, produtividade, entrega. Tu quer muito ver aquele negócio funcionar, tu é outra pessoa ali no trabalho. E de novo, para mim, chega a ser, enfim, quase uma burrice de empresas que não enxergam isso e que não consideram isso, assim, mas acho que ainda é muito, muito, muito comum. Eu tinha uns amigos dessa época que falavam assim, olha, beira a psicopatia o nível que você muda. Falou, olha, quando você está com seus amigos que falando besteira, tal, não sei o quê, e quando você entra numa reunião de negócios, falou, olha, beira, você é outra pessoa. Eu falei, gente, não queria dizer nada, mas é uma psicopatia, né? Mas brincadeiras à parte, né? A gente não teria que precisar isso, de fazer, né, isso, né? Ter que quebrar. E essa quebra, ela é contraproducente. Além de ser contraproducente, da gente ter que gastar energia nessa adequação do nosso perfil natural para o perfil adaptado, o quanto as empresas estão perdendo de dinheiro nisso. Em vez da gente estar totalmente centrado naquela tarefa, na execução, enfim, da tua job, do que tu precisa executar, você está, né, tendo que fazer o power posing ali, de que não sente, de que não chora, de que, enfim, tem aquele protocolo a cumprir. Felizmente, eu acho que o mercado está nesse movimento sim, de inclusão, de olhar a empatia, de entender que a gente foi criado, eu pelo menos, né, fui criada numa ótica muito não, engole o choro, não chora, engole o choro. Aí é toda uma desconstrução de eu entender que chorar não é sinônimo de fraqueza, que não é frustração, que inclusive eu como líder, quando isso acontece num one-on-one, numa troca com a minha equipe, isso demonstra um nível de confiança e um vínculo incrível, porque se a pessoa se sentiu à vontade de compartilhar uma situação, seja, né, um sentimento aqui, tristeza ou felicidade, que a fez trazer a emoção à tona, é sinal que ela está à vontade comigo. Então, eu, né, me realizo quando os one-on-ones acontecem dessa forma, assim. E o quanto foi sofrido na minha vida passar por ambientes onde tinha que, né, se ajustar, fazer todo esse remanejo aí, né, com lideranças muitas vezes homens brancos, heterossexuais, né, na sua faixa dos seus 40 aos seus 60 anos. Então, acho que fica muito evidente essa questão da misoginia e do quanto a gente precisa ter a abertura para a diversidade, né? O que traz muito aqui o gancho com a nossa atuação como marketers, né? Como profissionais da nossa área. De que forma a gente consegue colocar o cliente no centro
sem, primeiro de tudo, que cliente é esse, né? Cada uma de nós aqui tem um perfil, cada uma de nós está falando com clientes diferentes, mas como que a gente consegue colocar outra pessoa no centro se a gente não tem esse olhar diverso? Se a gente não está aberto para heterogeneia aqui, né? Como que equilibra tudo isso, amigas? Eu acho que... Pode falar, pode falar, Paola. Pode falar, tu começou antes, vai lá. Eu tenho um exemplo que até não beira exatamente a discussão de gênero, mas ele ilustra muito bem, que foi o exemplo quando o YouTube ele lançou no aplicativo mobile deles a possibilidade de você já baixar, já fazer o upload de vídeos deles direto do celular. E quando eles lançaram essa feature, eles perceberam que 10% dos vídeos estavam saindo de cabeça para baixo. E eles falaram, caramba, que raio que está acontecendo aqui, né? Ninguém estava entendendo, até que alguém falou, gente, mas isso é óbvio. Essas pessoas que falaram que isso era óbvio eram os canhotos. Porque, putz, o canhoto, ele filma, né, de um lado diferente e tal. E falou, nossa, quer dizer que todo time tem que ter um canhoto, né, e tal. Não, mas o ponto é, você ter diferentes perspectivas dentro do time faz com que você consiga, né, você ter essa heterogeneidade de certa forma, faz com que você identifique essas necessidades de uma forma muito mais fácil. De fato, putz, cada um aqui no seu mercado, com, né, diferentes necessidades, e eu brinco que, quando eu falo disso, eu falo, gente, o cliente não existe, essa entidade, o cliente, não existe, porque clientes são heterogêneos, por, né, definição. E suposto, é sempre bom ter um time dentro de casa que seja heterogêneo o suficiente para poder ter esse olhar um pouco mais clínico em potenciais nuances. Aqui, opa, vocês estão vendo que tem um negócio aqui, né, errado, que não está certo, né? Então, mais é importante que aí vem não só das questões de gênero, mas de outros grupos subrepresentados que podem ter ali numa composição de um time de marketing que está ali no mais, né, na trincheira ali da relação com os clientes, junto com vendas e outros, né, mas que é muito guardião dessa relação com a centralidade no cliente, a importância de ter esse cuidado com a pluralidade ali do olhar. E aí eu acho que a gente tem uma certa vantagem, estando aqui entre marqueteiros e entre times de marketing, que eu acho que se for olhar por área dentro das empresas, talvez os times de marketing, as pessoas que se interessam por marketing, que gostam da área, que querem trabalhar na área, já são pessoas que prezam e respeitam mais pela diversidade, talvez que já vem alguns, já temos alguns recortes mais diversos também dentro desse público, então acho que facilita um pouco aí até em processos de seleção, nesse sentido, a gente conseguir priorizar em perfis dessa forma, e pessoas que conseguem ter uma visão mais ampla de como conciliar realmente tudo isso. Então, eu acho que o marketing, já passei por diversos lugares, o marketing sempre é quem está levantando essas bandeiras, né, dentro da empresa, e sempre é o responsável por estar realmente provocando outras áreas e posicionando outras áreas e pensando como que a gente consegue levar isso. Então, eu diria que uma das coisas, eu acho que isso é super positivo. E eu traria também, acho que uma outra coisa que também é importante, eu vejo uma certa diferença já de gerações, assim, né? Entre aí homens executivos um pouco mais velhos, talvez assim, acima dos 30, 35 anos, que já tem um comportamento um pouco mais viciado, um pouco mais conservador, de novo, não quero generalizar, mas acontece muito, em relação a jovens aí que estão na faculdade agora, 20, 25 anos, que já começam a ver diferente. Eu já liderei muitos homens jovens, brancos, héteros, nesse recorte, que já me deram esperança, de que já se colocaram vivendo nesse ambiente muito mais abertos à escuta e muito mais respeitosos também. Então, vejo uma tendência bem positiva nesse sentido, mas acho que ainda vai um tempo assim, para a gente desconstruir uma parcela muito grande da população que ainda vai para esse caminho muito conservador, muito de achar, como falaram para Carol ali, não pode ser emotiva para ser uma boa líder, ainda tem muita gente que pensa assim, e às vezes a gente fica na nossa bolha, né, porque é óbvio que é legal ter conversas como a gente está tendo aqui agora,
que a gente está se entendendo, que a gente está, em geral, concordando, né, sobre esse assunto. Mas também é confortável ficar nesse ambiente de concordância, né, de não divergência. E ao mesmo tempo a gente já cansou, né? Então, quem aqui já não cansou de discutir? Então a gente não pode cansar. Acho que fica a provocação para todas nós aqui, para a gente não cansar, para a gente seguir discutindo, seguir tentando escutar, como a Carol falou antes, né? Mas buscar abrir a cabeça, trazer o nosso ponto de vista também de pessoas que ainda estão muito lá para o outro lado, sabe? Pois é. Esse é um ponto bem importante, né? Como é que a gente não cansa, meu Deus do céu? Acho que a outra segmentação, tanto, né, nas redes sociais, que a gente vê hoje, é muito fácil alguém aparecer lá e tu, não gostei disso aqui, tchuc, tirou, né? Agora, a questão do trabalho remoto também, eu acho que estimula muito que a gente fique muito centrado na nossa bolha confortável, né? Tipo, é confortável, mas também a gente não consegue transformar a nossa efetividade aqui para conseguir um lugar mais inclusivo, com, né, nem falando de machismo, de feminismo, mas que seja de fato mais equânime. Como é que a gente vai conseguir transformar se a gente não sair da nossa zona de conforto, não levantar a mão, não comprar a dificuldade, o desafio que você comprou quando levou o feedback para o teu líder? Como é que eu faço isso sem vivenciar essa mudança, né? Esse desconforto? Então, eu acho que tem muita coisa do nosso lado, de quem está disposto, sim, a contribuir para essa evolução, mas também do outro lado, de quem vai ouvir, né? Então, não vejo outro caminho senão apostar no coletivo. Nesses espaços, nas trocas, sozinho a gente não muda, sozinha ou sozinho a gente acaba não mudando nada, mas também, né? Tem a contrapartida aqui, que em tempos tão... Estou tentando não usar um termo tão político aqui, mas um termo em tempos tão bipolares que a gente está vivendo, às vezes quando você vai levantar a mão, vai identificar a diferença de posicionamento, aquela terra não vai ser fértil, né? Então acho que muitas vezes tem esse lado também, né? Do tipo, como que você vai entrar numa discussão sobre feminismo, tentar mudar o dia a dia, a gente não se cansar com alguém, tendo o presidente da República que a gente tem. Olha, minha gente, me desculpa, mas eu não consigo não falar de política nesse assunto. Então, acho que vale muito essa reflexão, assim, as coisas estão todas, para mim, cada vez mais conectadas, e a aposta que eu faço é na geração que está vindo, né? Percebo muito essa diferença também entre o perfil de liderados mais jovem, né? A galerinha aqui, os millennials, eles estão arrasando nessa desconstrução, enquanto a gente acaba aprendendo com eles, né? E a gente tem duas perguntas aqui no chat. Da Isabela, vocês que trabalharam com o mercado internacional, sentem diferença de abertura para a liderança feminina em relação ao Brasil? Porque, né, se vê muitos comentários de pessoas falando quanto aqui no Brasil as pessoas são machistas. Já vivi de tudo, realmente eu tive bastante experiência no mercado externo, desde países aqui próximos ao Brasil, de América Latina, que tem um funcionamento que tende a ser muito parecido com o do Brasil, naturalmente, mas até países muito mais legais e mais favoráveis a mulheres, como o país da Europa. Trabalhei na época de Tramontina muito com a Escandinávia, e era muito legal ver a força e a liderança que as mulheres tinham. Eu diria que, olha, muitos anos à nossa frente, muitos anos, talvez não ideal, mas muitos e muitos e muitos e muitos anos à nossa frente, em que realmente era muito legal para mim ver de novo. Eu trabalhei lá de 2011 a 2016, e que lá eu trabalhava muito com clientes, né, distribuidores, e que tinha muitas mulheres em posições de liderança, e eu pensava, nossa, na Tramontina na época não tinha quase ninguém, entendeu? Não tinha essa referência. Então comecei a ter algumas referências em países, de novo, que já tem um outro estilo de vida, outras questões culturais. Então, acho que isso foi bem legal. Mas eu diria que países assim como os Estados Unidos, que eu também trabalhei bastante na época daí, principalmente da Uber,
Eu acho que é muito mais uma questão cultural, aquela questão de ser orientada ao resultado, de olhar para isso numa época de tipo, tá dando resultado, não tá. E aí, uma tendência, assim, a olhar, a considerar mais o homem nesse caso, mas eu vejo uma mudança devagar nesse sentido de cada vez mais, querendo ou não, os Estados Unidos são vanguarda, né, em tudo que se fala de tendência, de agora, de grande resignação, por exemplo, né, no mercado de trabalho. Então, acho que já tem muito mais awareness, muito mais gente falando sobre como é importante ambientes mais acolhedores, como isso faz diferença. Então, acho que é de lá que a gente recebe muito dessas tendências. Então, acho que nesse sentido, em geral, tá assim muito muito à frente do Brasil. Mas acho que precisa muita paciência. E eu acho que pega muito essa questão realmente de cultura, de abertura do brasileiro. Acho que isso não dá para negar, né? O brasileiro é aquela pessoa muito mais friendly, né? E que fala meio que dá na lata e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu, como mulher brasileira, enfrentei muito aquele estereótipo de, por ser mulher brasileira, estar negociando com homens de outros países. Eu, de novo, na Tramontina, eu liderei, respondiam para mim 5 ou 6 representantes comerciais no final, foi no meu último ano, de aqueles homens que estão lá há 20, 30 anos fazendo o mesmo trabalho de vender, bem, sabe, aquele perfil, representante comercial, vendendo aquele negócio lá, vendendo a mesma coisa há 20, 30 anos, o mesmo resultado, e o meu papel era bater na porta deles e dizer, deu, agora vocês têm que começar a trabalhar e vão ter que começar a entregar mais resultado. E eu tinha, na época, sei lá, acho que 25 anos, alguma coisa assim, e eu tive que, talvez esse foi um dos desafios mais relevantes, assim, que eu tive que enfrentar, e aí muitos aí, usando até mesmo tive uma certa facilidade, porque vários desses eram lá da Escandinávia, que já é um pouco melhor, mas a maneira que eu consegui me provar e ganhar esses homens, que no início foi muito difícil, no início era tipo, ligava aqui pro vice-presidente da Tramontina, que era quem cuidava muito da área, e dizia, me colocaram essa guria, né? Não diziam guria porque falava inglês. Enfim, algo assim, que colocaram essa guria aqui para lidar com a gente, volta o fulano lá da fábrica que nos deixa aqui trabalhar tranquilo, essa guria pentelha, tá aqui nos incomodando, botando meta pra gente cumprir, o que é isso? E o que eu consegui fazer na época foi uma coisa que eu acho que não é tão cultural, mas é relativamente normal de um negócio de trabalho, de perdas e ganhos, foi conseguir buscar recurso, melhorar o trabalho deles, fazer com que o trabalho deles ficasse melhor, entregar coisas para eles, e eles começaram a me respeitar, né? E aí começamos a ter uma troca um pouco mais equalitária. Mas com certeza a barreira de início foi muito maior, né? Sendo mulher, tu vai ter aquela barreira de início. Não tem como. Tem um caso até de preconceito ao contrário aqui. Vou contar o normal e um preconceito que eu tive do outro lado. Eu acho que regiões como, né, a Ásia, Oriente Médio, são regiões até muito mais machistas que a América Latina, por exemplo, né? E são regiões com as quais eu já tive que lidar também. E aí você vê a liderança quase que predominantemente masculina, então é bem diferente, ainda que a gente veja uma diferença. Puta, tem Estados Unidos e Europa, tem América Latina, e aí você tem ali a Ásia, Oriente Médio, então aí já é um pouquinho mais diferente, né? E teve uma vez, teve um encontro global na 3M, e eu estava interagindo com um cara da Arábia Saudita, e aí a gente conversando e tal, e aí ele me viu no café da manhã, eu tava conversando, né, de vídeo com meu marido, desliguei, ele falou, o que você tá fazendo? Eu falei, tava vendo se meu marido tava cuidando da casa direitinho, né, arrumando as coisas. Ele, como assim? Eu falei, meu marido cuidando das coisas, né, lavando com roupa, cuidando da casa, limpando a casa. Ele, seu marido cuidando da casa? Eu falei, mas com certeza. Ele, nossa, ele ficou assim, polvoroso. Ele falou, gente, vocês não acreditam, o marido dela. E ele tava assim, incrível, né? Tava super, né? Tava encantado com o fato de que meu marido cuidava de casa, né? E eu falei, nossa, gente, que loucura. Ele falou, você não pode conversar com a minha mulher. Mas aí teve um outro encontro que aí também tinha uma outra liderança da Arábia Saudita, que era bem o estereótipo do árabe, né? Turbante, a barba comprida.
E eu fiquei ressabiada, porque eu falei, nossa, ele vai olhar para mim, vai ver mulher brasileira, nossa, vai achar que, né, sei lá, não sei nem como cumprimentar, né, porque, sei lá, né, vai achar que eu sou, sei lá, biscate, não sei. Nossa, tava tudo errado, gente, tudo errado. Tô falando aqui todas as coisas que passaram pela minha cabeça. Pois bem, a gente conversou, a gente, nossa, nada a ver, conversamos, e depois saiu todo mundo junto. A gente cantou Britney Spears no karaokê, ajudei ele a comprar a boneca com ele no shopping para a filha dele. Então, assim, tem os preconceitos, é lógico, tem mercado, mas a gente também tem horas que a gente tem, né, os estereótipos, a gente pode ser mais curioso, né, e ver que nem tudo é isso, né. E um outro ponto que eu queria trazer, que é uma discussão que eu tenho com meu marido toda hora, que a gente fala até, que vai além das regiões, mas é que até que é um paradoxo, que eu até brinquei no post que eu estava falando dessa conversa, né? Que o mercado de tecnologia em si, que deveria ser um pouco mais vanguardista em relação às lideranças femininas, né? A presença das mulheres, não só no marketing, mas em outras áreas, ele é menos presente. Eu vi um relatório do Distrito essa semana, que 5% dos CEOs das startups, dos unicórnios brasileiros, são mulheres. Isso a gente não está nem falando do espectro de raça, nós estamos falando só de gênero, né? E isso é uma discussão que eu tenho direto, a gente conversa eu e o Luiz aqui, e é engraçado que por mais que a gente esteja falando de empresas de tecnologia e tudo mais, a estrutura financeira e de poder, ela ainda é muito tradicional. Então, eu tenho uma pressão, por exemplo, de fundos de investimento para eu contratar rápido. Então, eu falo, gente, preciso contratar aqui C-level rápido. Para contratar rápido, você vai necessariamente para a sua bolha. A sua bolha é composta o quê? Pela sua roda de influência. Sua roda de influência é composta por homens. Então você contrata homens. Inclusive a sua bolha precisa ter MBA em Ivy League. Geralmente, quem tem a condição de ter, nossa, eu falo, caralho, mas não tem como fugir, então, né, minha gente? Porque se você tem que ter o C-level da empresa, do unicórnio, que tem que ser contratado rápido, que tem que ter a Ivy League, você não vai fugir do estereótipo, é muito difícil você conseguir fugir de uma estrutura de liderança, que é aquilo que já é o status quo, né? Se a gente não se permitir fugir desse padrão, é difícil a gente quebrar uma porcentagem. Então, quando eu vi o número desse report do distrito, eu assustei, falei, 5%? Muito pouco, tecnologia, né? Por que será, né? Não, fiquei me perguntando N coisas, né? Por que será que as mulheres será que empreendem menos? Será que tem menos espaço? Porque... Nossa, pensei um monte, assim, né, nessa semana sobre isso e... Enfim, mas eu sei que não só os CEOs em específico, mas os C-levels, as diretorias, isso tem muito, né, da pressão dos fundos por contratar rápido e segundo a um padrão pré-estabelecido, né, com as mesmas chancelas e por aí vai. Então, você não foge muito de um padrão. Eu tenho two cents sobre isso. O primeiro é que eu concordo muito, assim, quando eu estava na Warren, fazia parte do C-Level e eu participava de reuniões do board com VCs e sentia muito isso. E nessas reuniões eu acho que deviam ter aí umas 25 pessoas em cada reunião, que era todos os VCs e todas as pessoas do board, da Warren em si. E eu era a única mulher, na verdade, era a única mulher pelo lado da Warren, e tinha uma mulher do lado dos VCs. E era tudo online, né? Enfim, já era na pandemia. Mas era muito esquisito, era muito estranho, e as conversas eram completamente masculinizadas, né? É intimidador, né? É intimidador estar numa reunião dessas. Uhum. E eu era a pessoa que mais apresentava na reunião, todas. Porque era eu que tinha que ir lá apresentar resultado de growth, de marketing, então era sempre o marqueteiro, né? A pessoa de marketing sempre vai estar lá, né? Falando. Sempre sobrava para mim ficar lá falando, e era muito difícil, assim, mas enfim, isso foi mais para compartilhar. Mas esse ponto que a Carol traz de contratar rápido, acho que é muito real.
muito mesmo, assim. E eu vivi isso muito na pele. Eu já tive muitas vezes que fazer a escolha de realmente, gente, discutir com o meu time, com as minhas lideranças, querer muito investir em diversidade e simplesmente dizer, mas eu preciso dessa pessoa para ontem, eu não tenho como catar essa diversidade aqui agora, tem aquela outra pessoinha ali que está pronta, que está nesse nosso recorte da nossa bolha aqui, e querer muito, querer demais, assim. E aí, mas falando uma experiência positiva que eu tive na Warren também, na Warren foi feito um programa que era o Warren Progresso, o nome, que ainda existe, né, tá lá, mas basicamente que era um programa que eu acho que ele estava acontecendo a cada 3 meses. Cada 3 meses fazer uma seleção de jovens aprendizes em recortes subrepresentados da sociedade. Então, teve um de mulheres trans, teve outro de mulheres negras também, que é realmente para contratar e investir em qualificação dessas pessoas. Então, dentro do horário de trabalho de um tempo para que eles estudassem, e para eles começarem a entrar dentro dos times e começarem a trabalhar. Claro que isso não é o ideal, porque era só pessoas em níveis de entrada mesmo, pessoas que estavam bastante no nível júnior, mas aí pelo menos desde o início a gente conseguia já garantir que os times tivessem uma certa diversidade, e aí eram justamente vagas que a gente dizia, essa aqui tudo bem, a gente vai demorar, se precisar, 3, 4 meses para fechar essa vaga, até a gente achar essa pessoa, porque a gente quer uma pessoa exatamente nesse recorte, mas era uma pessoa que ia entrar não para fazer algo crítico, digamos, uma função de C-level, alguma coisa assim, que daí a gente se permitia demorar mais. Então, aqui, sendo muito sincera, acho que aqui eu já pequei muito e realmente muito difícil de ter uma resposta de como trabalhar com isso, principalmente quando a gente precisa de pessoas em níveis mais maduros, né? E a gente realmente precisa desses candidatos aí prontos para assumir e é muito mais difícil de encontrar. É muito duro, porque é um conflito, né? A gente vive um conflito. Você abre a vaga já pensando na contratação e em como você vai encurtar o tempo de rampagem daquele ser humano que vai entrar contigo. Ao mesmo tempo, você quer manter toda a diversidade, toda a inclusão, quer dar oportunidade para quem não faz parte da nossa bolha, mas equilibrando, né? Como é que equilibra o jogo? Então, eu acho que é uma decisão estratégica que passa, né? E aí o olhar das empresas, e aí a importância também da gente ter políticas públicas que promovam o acesso de mulheres e de outras minorias também. Então, acho que só para mim a raiz fica muito centrada na questão do espaço público, né? Dessas vertentes, desses locais. E fazendo um gancho com as aberturas das empresas para a inclusão, para a diversidade, eu acho que o momento que a gente está vivendo agora no mercado, com layoffs, com downsizing de novo, isso está pegando bastante, né? Acho que a própria pandemia trouxe um certo um congelamento, ou às vezes até um retrocesso na abertura de oportunidades, e agora com os movimentos que a gente tem percebido, a minha avaliação é que isso também acaba tá ficando em segundo plano. Vocês compartilham o que tem vivenciado? Eu acho que, conectado com o ponto anterior, eu acho que é muito mais fácil incluir diversidades quando está num momento de contratação adoidado, precisa contratar muita gente, né? No momento que Quando já tem tem que dinheiro reduzir, também, né? quando tem dinheiro, aí faz programas, honestamente, como esse, vamos aí investir em qualificação, trazer as pessoas desde o início, acho que de certa forma, o que a Warren fez, e eu admiro muito a empresa por isso, trouxe quase que uma política pública para dentro de casa, assim, assumiu responsabilidade, trouxe muito essa questão da diversidade, isso foi muito legal de ver. Mas eu acho que no momento que a gente está falando de layoffs, cortes, é muito difícil de manter essa realidade, muito mesmo. Só aumenta a disparidade, né? E acaba que, assim, é engraçado porque os layoffs acontecem, mas as posições estratégicas estão sendo extremamente disputadas. Imagino que vocês devem receber propostas toda semana, vocês também não recebem toda semana no LinkedIn. Então, assim, principalmente lideranças de marketing, são posições que estão ali todo dia, né? Difícil de achar, um monte de gente atrelada a contrato de stock option, né? É um privilégio ali, né? De você estar. Então, putz, apesar dos layoffs, a bolha, a gente está ali no meio da bolha, né? Então.
Ah, não, vamos deixar a peteca cair, né, gente? A mudança é todo Não, dia. gente, não, gente. É toda hora. Estamos Mas, ó, encaminhando para o final do papo aqui, mais bad vibes. não, Vamos pelo voltar amor, para positivo. Vamos levantar Fran, essa poeira, vamos sacudir isso aí. Fran, retomando lá, supondo lá de trás sobre discussões, né? Como você não perde o ânimo. Eu li um artigo do Adam Grant, que é uma... Nossa, eu acho ele absolutamente fenomenal. Ele estava falando especificamente, e aí, de novo, né? Vamos tirando todas as questões de opinião aqui, ele estava falando sobre aborto, e ele estava falando sobre discutir posições antagônicas, tá? E ele falou que quando a gente discute, e esse era o ponto do artigo dele, quando a gente discute posições muito antagônicas, ou discussões polêmicas, por que elas não funcionam, né? E quando a gente fala sobre muitos dos tópicos sobre os quais a gente está conversando aqui, principalmente com quem a gente mais quer convencer, a gente quer estar certo, né? E aí outra pessoa também quer estar muito certa, e aí vai, pelo amor de Deus. Não tem argumento, né? Ele fala muito disso, ele falando, se você quer ficar convencendo o outro, falando que você tá certo, você não vai convencer ninguém de que você falando que você está certo. É sobre você entender o outro lado e encontrar brechas para trazer a dúvida no outro lado, falar, talvez eu não esteja tão certo assim. Mas é plantar a dúvida do outro lado, falar, opa, talvez eu preciso rever meus pensamentos. Mas não é falando, viu, eu estou super certo, você está super errado, né? Então, ele traz toda uma forma argumentativa ali, né? E ele, nossa, eu acho o posicionamento dele brilhante, assim, na forma como ele conduz. Inclusive, esse formato de liderança simpática nos ambientes de trabalho, quem quiser seguir ele, quem não conhece, né? Eu acho que a forma como ele fala sobre isso é fenomenal. E ele falou sobre essa discussão extremamente... Ele pegou um tópico polêmico para ele falar assim, gente, o tópico é polêmico, peço perdão, mas para ilustrar o que seria uma discussão de um embate nessa linha, né? Isso não é sobre você falar que você está certo, mas é sobre você encontrar essas brechas, entender o outro lado e falar, opa, a semente da dúvida, né? Plantar a semente da dúvida. E acho que isso tem muita relação, né, Carol, com o nosso trabalho de marqueteira. A gente, de alguma maneira ou de outra, a gente vai ter que colocar o carro na rua, a gente vai ter que vender, a gente vai ter que efetivar um plano de comunicação que promova, que divulgue, que posicione. E aí é que está o olhar da empatia, o olhar da gente não ter o da gente não é que não tenha o julgamento, todo mundo tem inerente ao ser humano, mas do olhar de você descer um pouco ali, tentar, né, uma perspectiva mais abrangente, mas sem os vieses, e aí você conseguir te relacionar, entender o outro como um ser humano tão integral e sistêmico quanto tu, para conseguir propor campanhas, ações, olhar para o usuário e entendê-lo todo o seu caminho na totalidade, sem a gente, na nossa autoridade de expert, de especialista na área, ter que impor determinada palavra-chave, determinada linha editorial, né? Eu preciso conhecer com muita propriedade o meu público para fazê-lo consumir o que eu estou vendendo para ele, não é mesmo? Né? Assim é a nossa vida. Então, acho que tudo isso está muito conectado aqui. E tem os links com a gestão também, né? Esse olhar de empatia, esse olhar acolhedor e de cuidado, de que forma a gente consegue fazer gestão de time sem estar aberto de fato para o outro, né? Dentro de todos os estilos de liderança aqui, nunca vi um que não respeite o outro ser humano funcionar. Então, as coisas se conectam todas aqui, né? Gente, acho que eu ficaria aqui por horas e horas e horas e horas. Se tivesse um vinhozinho, uma cervejinha, meu Deus do céu, uhul, que sucesso! Mas acho que dá para a gente fazer um overview aqui do que conversamos, do que falamos, e encaminhando aqui para o final, né? Então, boa, vamos marcar isso aí. Falamos muito aqui sobre os desafios da carreira de
de mulher, de liderança feminina dentro do marketing. Demos um overview aqui pelo etarismo sobre o quanto isso acaba sendo prejudicial, o quanto isso afeta o resultado, o quanto isso faz com que a gente gaste energia onde não tem que gastar, o quanto isso pode blocar carreira, né? Enraizado com preconceitos, com machismos estruturais, velados ou não, e o quanto isso acaba sendo uma ferramenta de manutenção dessas estruturas de poder e que, sem perceber, empresas e C-levels e, enfim, o sistema acaba perdendo dinheiro com essas práticas ultrapassadas aí e antidemocráticas, né? Então, fica o convite aqui a cada um de nós e a cada um de nós para romper com esse status quo, para que a gente sempre olhe com esse olhar, tire a nossa venda, tente tirar a nossa, né? Se isenta um pouco, planta a sementinha da dúvida, da reflexão, do e se, né? E se fosse diferente? E se essa pergunta fosse feita de uma outra forma? E se não doesse? E se eu machucasse? Então, acho que é muito um momento de desconstrução, né? Virou uma buzzword, mas não vejo outra que possa sintetizar melhor. E aí fica o apelo, né, para que mais e mais pessoas, homens e mulheres, participem dessas trocas, estejam disponíveis aqui para que a gente consiga atuar juntos aqui numa sociedade mais justa, mais digna, né, mais equânime, com, evidentemente, as rotinas, os cargos, as nossas vidas no ambiente de trabalho mais afetivas, afetuosas, mais respeitosas também, né. E até eu queria complementar, no ponto do cansaço ali, acho que a Carol deu uma baita dica, eu acho que para mim mais organicamente o que funciona às vezes esses momentos de um pouquinho de esperança, de ver, não, isso aqui talvez está melhorando, está um pouquinho melhor. Eu falei um pouco do exemplo ali, de quando eu liderei homens mais millennials e já vendo uma grande diferença de postura, de comportamento, de como eles enxergam as coisas, mas acho que hoje à noite já deu um pouquinho disso também, ao ver essa discussão e tantos... O nosso quórum não foi tão grande, porém a gente teve uma boa proporção aí, já participei de N conversas sobre isso e talvez essa foi que eu vi uma maior proporção de homens participando, engajando na conversa também. Acho que isso é super, super positivo. O Gustavo nos ajudou bastante a provocar isso. Não é normal, não é trivial, porque esse tipo de fórum normalmente só atrai as mulheres. Então, fico muito feliz de ver. Me dá um pouquinho de esperança ver que a gente conseguiu trazer uns homens para a mesa para escutar, né? O que a gente estava aqui nesse blá 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 falando bastante, mas para escutar e entender um pouco o nosso lado. Então, dar um pouquinho do seu tempo para isso, acho que me dá bastante esperança de que a gente talvez esteja no caminho certo. E o engajamento foi bom, né? A galera se manteve aqui, né? Carol, tu ia falar. Não, era isso mesmo.